2 Coríntios, capítulo 1, e versículo 8 diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas em nós já mesmo tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Paulo aqui, ele está falando para os irmãos de Coríntios o tanto que ele tinha sofrido, ele e alguns irmãos, nessas viagens que ele fazia missionária. Ele relata aqui que ele passou por tanto sofrimento na Ásia, tanto sofrimento, foi um agravo tão grande que quase eles não podiam suportar, que até da vida eles ficaram desesperados, achando que iam morrer. Mas ele não relata aqui, Paulo, que sofrimento tão grande assim que eles passaram, mas foi algo muito forte, que até da vida eles se desesperaram, eles sofreram muito. Então, assim, vendo para a nossa vida, o Senhor falou comigo esses dias, que eu estava passando uma tribulação, e eu cheguei à conclusão, o Espírito Santo falou comigo na oração, que nós que servimos a Deus, nós temos, por amor a Cristo, nós temos que aceitar sofrer por Jesus, aceitar sofrer por Ele, aceitar ser deixado de lado, aceitar passar injúria, aceitar sofrer o agravo, para que o nome de Jesus não seja escandalizado. Exemplo, se você sofre no teu casamento, situações, claro que não seja uma situação assim de violência, algo extremo, mas que é um sofrimento, mas não chega a ser, eu digo, aquele extremo, com palavras, com atitudes, muitas vezes, assim, mais com palavras, ou com desprezo. Aceite sofrer por Jesus no teu casamento. Aceite sofrer, porque esse sofrimento, ele vai ter um fim. Ele não vai ser um sofrimento para toda a vida. Por quê? Porque se você se desviar por qualquer coisa, alguma coisa no casamento, desentendimento, se você se divorciar, deixar o marido ou vice-versa a esposa, você vai estar escandalizando o evangelho. As pessoas vão ver você e vão falar de Jesus, vão falar de você mal, vão acusar, vão apontar o dedo. Então, para que o nome de Jesus não seja envergonhado, escandalizado, nós temos que aceitar passar por certas situações. Para que isso não se torne uma pedra de tropeço para o meu irmão, para minha irmã, para aqueles que estão nos vendo. Porque as pessoas lá fora, eles estão nos observando, estão observando a nossa vida. Então, cada vez que um casal cristão, um casal crente se divorcia, é um escândalo. As pessoas, elas ficam escandalizadas, elas ficam horrorizadas, elas comentam, elas falam. Então, a pessoa está na igreja, se diz servir a Deus e não consegue manter um casamento, não consegue se suportar, não consegue amar, mesmo estando Deus na relação, como assim? A pessoa não consegue se entender. Então, as situações da nossa vida que nós realmente, por amor a Cristo, nós temos que suportar. Nós temos que colocar em oração e esperar que Deus venha resolver. Assim como no caso de Abigail. Ela era casada com Nabal, ele era um homem muito mau, ele era um homem ruim, a Bíblia fala. Muitos conhecem a história de Nabal. Ele negou, o bem para Davi. Davi já fazia o bem para ele, nas terras dele, protegia os animais de Nabal. E quando Davi estava fugindo, dos seus inimigos, e um dia Davi mandou pedir, para Nabal alimento, pão, e ele negou. Fez pouco caso de Davi, ele era uma pessoa ruim.
Aí você sabe a história, que a esposa dele, que Davi tinha tentado primeiro, ir lá e matar todos eles, matar toda a casa de Nabal, né? Matar toda a família deles, não ia sobrar ninguém. Quando a esposa dele, Abigail, soube disso, ela foi na frente, correndo. Ela foi na frente, levou alimento, levou tudo que Davi precisava para os homens, só para apaziguar a ira de Davi. Se jogou diante dele de joelho e pediu por misericórdia. E falou em nome, né? Em nome dela, dizendo para Davi não levar em consideração o que o marido dela tinha feito. E com isso, ela apaziguou a ira, né? A raiva que Davi estava no coração. E assim amansou ele, né? E ele desistiu, né? De matar. E o que aconteceu? Depois Abigail contou para Nabal o que tinha acontecido. E ele ficou fora de si, né? A Bíblia fala que depois de 10 dias ele morreu. Então, assim, o tempo dessa pessoa ruim, dessa pessoa mal, vai chegar. Há um momento que Deus vai permitir que essa vida seja ceifada. Então, a gente vê hoje as pessoas, elas, né, por qualquer coisa, elas estão abandonando a fé, abandonando o casamento, abandonando a igreja, abandonando o compromisso na igreja, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém criticou. Não faça isso. Nós que servimos a Deus, nós temos que provar que amamos a Ele, justamente na tribulação, justamente na perseguição, né? Muitas vezes nós temos que chorar mesmo, só aos pés do Senhor. Nós temos que guardar no nosso coração muita coisa, não ficar saindo por aí falando, aconteceu alguma coisa, você ir contando para todo mundo e se fazendo de vítima, e falando que está sofrendo, e falando que está acontecendo isso, aquilo, porque eu sou injustiçado, porque isso que não fala nada. A pessoa humilde, né? Ela não fica falando a vida dela, comentando as coisas para os outros. Ela fala para o Senhor, porque é o Senhor que sabe tudo. Então, essa é uma palavra de alerta para nós. Se você intenta fazer alguma coisa, por quê? Porque muitas pessoas que deixaram, né, o seu casamento, muitas vezes por coisas pequenas, e depois se arrependeu, né? Depois se arrependeu, porque não existe uma pessoa perfeita. Se tivesse uma pessoa perfeita, não tinha pessoas, né, casando tantas vezes, tentando achar essa pessoa perfeita. Não existe. O casamento, ele é uma aliança, né, que a gente faz diante de Deus e é vitalício, até que a morte separe. Acaso que a pessoa se divorcia por algumas razões, né, muito graves, de risco de vida, de morte ou violência, mas eu também creio assim, que quando a mulher é de Deus, a mulher está bem, Senhor, Deus não vai permitir que esse homem venha atacar essa mulher e matar essa mulher, né? A mulher que é de Deus, que tem o Espírito Santo, o anjo do Senhor está ali guardando ela. Não vai acontecer nada com essa mulher, porque o Senhor é que está protegendo. Ninguém vai tocar uma ungida de Deus. Muitas vezes as mulheres também morrem porque elas provocam, né? Começa a briga ali calorosa, o homem já é um homem irado, cada mulher tem que conhecer o seu marido que tem. Às vezes já é um homem irado, um homem nervoso, né? Que 2, 3 palavras já é grosseiro, já é agressivo. A mulher continua a conversa, né? E contra-ataca. Aí quando vê da morte, da só tristeza, não sabe muitas vezes lidar com a situação. Então nós temos que ter sabedoria, né? Cada caso é um caso. Então nós temos que buscar em Deus e levar nossa cruz, né? Até o fim. A nossa cruz nós temos que levar, nós não podemos cortar ela, deixá-la pelo caminho. Pedir graça de Deus, né? Sempre fazer o melhor, porque a mulher, ela precisa ser mansa, ela precisa ser meiga, né? Ela precisa ser humilde, ela precisa ser submissa, ela precisa respeitar, né, o seu marido, a sua família, a sua casa, e fazer de tudo que ela puder, né, guardar sua casa, ter privacidade, não ficar abrindo, né, o celular, não deixar todo mundo entrar na sua casa, que muita gente escancara a porta, né, da casa para todo mundo, aí vem muitos problemas,
em muitas coisas. O inimigo entra. Então nós temos que vigiar com muitas coisas. E como Cristo sofreu por nós, calado, né? Assim como Cristo sofreu por nós e venceu, nós também. Nós sofremos muitas vezes calados e vamos vencer toda perseguição, né? Todo o mal que Satanás lança contra a nossa vida, usando-nos da nossa própria família. Muitas vezes não é lá fora, muitas vezes dentro da família, principalmente aqueles que querem servir a Deus na sã doutrina, que querem servir a Deus realmente de verdade, né? Deixar o mundo, viver uma vida de santidade, uma vida separada, que são cada vez menos pessoas que vivem assim. Essas pessoas vão sofrer muito mais ataques. Satanás vai vir com tudo, vai bater nessa pessoa para ela desistir, né? Para ela voltar atrás. Então nós não podemos voltar atrás. Nós temos que continuar. Se Satanás está furioso com nós, é porque nós estamos agradando a Deus. E estamos, né, irritando Satanás, deixando ele bravo com nós. Porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Então, fique com essa palavra. Medite no seu coração. Busque servir a Deus melhor. Busque suportar o sofrimento, como também o apóstolo Paulo suportou. Todos os discípulos, todos os profetas, todos os nossos irmãos do passado até aqui suportaram as provações, as lutas, as perseguições. E estão suportando ainda. Porque a salvação é para aqueles, né, que perseverar até o fim. E todo sofrimento, ele tem um fim. Nada é para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.